Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os impressionantes destroyers da Marinha Imperial Japonesa, embarcações que ajudaram o Japão a conquistar grandes vitórias na primeira fase da Guerra do Pacífico. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 300 navios altamente detalhados e realistas. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, os poderosos encouraçados, os ágeis cruzadores e os porta-aviões, de onde você poderá atacar os navios do adversário em ataques aéreos devastadores. E agora uma grande novidade, o Brasil tem um navio de guerra dentro do jogo. Isso mesmo, agora você pode jogar com o cruzador brasileiro Tier 2 Almirante Abreu, além de camuflagens do Brasil para personalizar os seus outros navios. E não para por aí, dezembro é um mês cheio de novidades de Natal, então fiquem ligados que com certeza irão se divertir. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional ESTRONDO para ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Junte-se aos mais de 30 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Em 1905, para a surpresa do mundo, o Japão emergiu vitorioso de uma grande guerra contra a poderosa Rússia czarista. Uma guerra que se desenrolou principalmente no mar, com grandes batalhas navais que no espaço de apenas um ano catapultaram o Japão para o posto de maior potência naval da Ásia. Graças a essa vitória, o Japão iniciou uma nova fase, marcada por um forte expansionismo territorial, que levou à anexação de toda a Península Coreana e à invasão da China. Mas nos anos 30, o Japão, embriagado com tantas e relativamente fáceis conquistas, queria muito mais, iniciando um amplo e muito ambicioso programa de construções navais. Naquela época, ainda vigorava o chamado Tratado Naval de Washington, assinado em 1922 com o objetivo de limitar o tamanho e o poder dos navios de guerra. Tudo com a intenção de tentar diminuir as chances de dar início a uma nova corrida armamentista, nos mesmos moldes daquela que deu início à Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas o Japão, querendo expandir ainda mais os seus domínios, encarava esse tratado como um grande obstáculo, já que o proibia de construir os navios que precisava para garantir a proteção das suas conquistas e para as expansões planejadas para o curto prazo. No final dos anos 20, os japoneses determinaram que precisariam, no mínimo, de pelo menos 150 destroyers para os próximos 15 anos, mas deveriam ser muito maiores do que os operados pelas marinhas ocidentais, pois seriam usados na imensidão do Pacífico, operando em regiões muito afastadas de portos e bases japonesas. E foi com esse objetivo em mente, e violando o Tratado Naval de Washington, que no início dos anos 30 surgiu a classe Fubuki, reconhecida como a primeira classe realmente moderna de destroyers. Eram muito superiores a qualquer outro destroyer da época, deslocando quase 2.000 toneladas com um comprimento de 112 metros e capazes de alcançar uma formidável velocidade de 38 nós ou 70 km por hora, com alcance a 14 nós de quase 10.000 km. Se destacavam também no poder de fogo, com cada destroyer Fubuki vindo armado com 6 canhões de 127 mm e 9 tubos de torpedos de 610 mm. Em 1935, a Marinha Imperial Japonesa já tinha 24 desses impressionantes destroyers, que serviram de base para designs ainda mais poderosos, como a classe Asashio, com 10 destroyers construídos, a classe Kagero, com 19 embarcações, e a classe Yugumo, também com 19 embarcações.
Eram essas as principais classes de destroyers que o Japão operava no início da Guerra do Pacífico em dezembro de 1941, embarcações que desempenharam um papel importante nos mais de 10 ataques realizados pelo Japão entre 1941 e 1942 contra importantes alvos na Ásia e no Pacífico. Como eram destroyers tecnologicamente superiores aos empregados pelos Estados Unidos, durante essa primeira fase da Guerra do Pacífico, os destroyers japoneses reinaram absolutos, alcançando uma grande vantagem tática em combates navais envolvendo embarcações desse tipo. No entanto, no final de 1942 e no início de 1943, com todo o gigantesco poderio industrial americano orientado para a guerra e com os Estados Unidos lançando ao mar dezenas de navios todos os meses, os destroyers japoneses, apesar de ainda superiores, estavam sendo perdidos a um ritmo muito maior do que o ritmo de construção de novas embarcações. Além disso, nessa época, a Marinha Imperial Japonesa também sofria muito devido aos ataques aéreos dos porta-aviões americanos, e por isso os japoneses precisavam, com urgência, de um novo tipo de destroyer que fosse mais simples de ser construído, mas que tivesse um elevado nível de defesa antiaérea, surgindo então em 1943 a classe Matsu. Para agilizar a construção, eram um pouco menores e menos velozes, com 100 metros de comprimento, deslocando 1.500 toneladas e a uma velocidade máxima de 28 nós. Mas vinham incrivelmente bem armados em termos de defesas antiaéreas, com a variação Kaiten armada com 39 canhões antiaéreos de 25 mm. Além de 3 tradicionais canhões navais de 127 mm, que também podiam ser empregados na defesa antiaérea. Como nessa época os submarinos americanos atuavam em todo o Pacífico, a classe Matsu podia lançar até 48 cargas de profundidade. Em 1944, mesmo com todo o poderio industrial americano, os destroyers japoneses ainda eram superiores em tudo, à exceção dos radares. Naquela época, os Estados Unidos e o Reino Unido eram líderes absolutos nessa tecnologia, com os navios da Marinha Americana equipados com radares, capazes de determinar com grande precisão a localização dos navios inimigos, aumentando muito a taxa de acerto dos disparos. Foi apenas em 1942 que o Japão começou a instalar radares nos seus navios, e foi apenas em 1944 que esse equipamento se tornou padrão naquela marinha. Isso deu aos Estados Unidos uma vantagem tática muito grande, permitindo aos navios americanos atingirem os navios japoneses a uma distância maior do que o alcance máximo com precisão dos canhões japoneses. Quando o Japão iniciou a Guerra do Pacífico em dezembro de 1941, operava quase 70 destroyers, e apesar de outros 60 terem sido construídos durante a guerra, foi insuficiente para compensar as enormes perdas. Quando a guerra finalmente terminou em setembro de 1945, restavam apenas 21 destroyers. Além da ausência de radares mais eficientes e precisos, uma das causas dessa avassaladora taxa de baixas está relacionada com a típica agressividade japonesa nos combates. Ao contrário dos comandantes ocidentais, que não se importavam de abandonar um combate no qual estavam em desvantagem, os comandantes japoneses encaravam isso como desonroso, preferindo permanecer até o final, mesmo enfrentando forças muito maiores. Por exemplo, entre outubro e dezembro de 1944, durante a ofensiva americana no Golfo de Leyte, nas Filipinas, os japoneses perderam 20 destroyers, alguns deles recém-comissionados. Uma perda que facilitou muito a reconquista das Filipinas pelos Estados Unidos e outras grandes operações em 1945, como o ataque a Iwo Jima e a invasão de Okinawa entre abril e junho de 1945. Sem destroyers suficientes para defender as suas rotas navais de suprimentos, enfrentando a ameaça da devastação atômica das suas cidades e a declaração de guerra soviética, em setembro de 1945 não restou outra alternativa ao Japão a não ser a rendição incondicional.